Glória a Deus. Sempre é uma alegria muito grande estar aqui para trazer uma palavra para você, algo que possa edificar a tua vida. Eu costumo dizer que a palavra que só traz informação é história, amém? Mas a palavra que muda a sua vida, ela é uma palavra viva, uma palavra rema, amém? Fala para o irmão perto de você, você não precisa de história, você precisa de vida, aleluia? Glória a Deus. Irmãos, gostaria de trazer para você hoje aqui uma palavra para que você fique ciente. Eu creio que muitos de vocês já sabem disso, mas se nós não observarmos a nossa vida todos os dias, a gente sempre vai cometer erros. Você sabe disso? Quem é muito displicente acaba cometendo erros, né? Ao ponto que aquelas pessoas que são muito cuidadosas nas coisas, eles cometem menos erros que aqueles que estão andando aí com a cabeça nas nuvens. É tempo de nós observarmos as Escrituras, observarmos a Palavra de Deus, e coisas que são tão básicas, às vezes nós estamos deixando passar sem dar a atenção necessária para aquele assunto. Amém? Então, nós aprendemos muito através dessa palavra, através do Espírito Santo de Deus. Mas a gente precisa zelar por essas coisas, porque senão daqui a pouco as pessoas já não estão crendo mais naquilo. Amém? Então que hoje uma coisa que é tão básica volte a ser o ponto principal da sua vida. Amém? Irmãos, existe algo que cada cristão tem que ter a necessidade, como uma necessidade básica a respeito desse assunto. Se é que nós queremos ter uma vida suprida por Deus, se é que nós queremos ter uma vida onde Deus está em ação em todos os pontos da nossa vida, nós precisamos observar o que a palavra de Deus diz. Vamos começar por um texto lá da Velha Aliança, livro de Ageu. Ageu, mas tem isso na Bíblia? Tem. Olha no índice da sua Bíblia que você vai achar rapidinho. Como eu sou mais malandro, né? Tá marcado aqui, com a minha fitinha vermelha, porque eu já sabia qual que era o texto que ia. Ageu. Vou te ajudar assim, não vai ter como errar. E depois de Sofonias. Ajudou demais, foi ou não foi? Aleluia. Livro do profeta. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Esse texto que a gente vai ler, ele está dentro de um contexto, mas ele traz uma verdade muito forte daquilo que Deus espera do seu povo, não importa se na velha ou se na nova aliança. Mas vamos lá. Ageu, capítulo 1, nós vamos ler do 3 em diante. Vamos ler até o 6 a princípio. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneiladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Essa palavra paneiladas aqui, irmão, você pode colocar assim, tudo funcionando, tudo bonitinho no seu lugar, inclusive com enfeites, né? Com adornos, tudo funcionando bonitinho na casa, inclusive com seus adornos e enfeites. Então, é uma casa bem montada, bem arrumadinha, bem tudo certinho. Tudo no seu lugar. Fala para o irmão perto de você, nem as torneiras pingam. Eu estou com umas 2 lá em casa que precisa dar um jeito. Uma torneira resolveu agora
falar mais alto do que qualquer coisa que você imagine. Você abre ela, ela faz um som que lá no outro bairro dá para escutar. Nunca vi isso na vida, né? Eu falei assim, rapaz, levar essa torneira para o louvor da igreja, né? Canta aqui só. Não sei o que aconteceu ali. Irmãos, então uma casa, essa casa apaneilada que tá dizendo aqui, é uma casa com tudo funcionando bonitinho, tudo certinho, com enfeitinho, com, sabe, bem decorada, uma casa bacana mesmo, sabe? Só para você entender o que Deus está falando assim. Enquanto esta casa, ele está falando a casa dele, o templo do Senhor. Nós estamos aqui na velha aliança, lembra? Havia um templo. Enquanto o templo estava um bagaço. Estava tudo quebrado, estava bem bagunçado mesmo. Só que a casa dos caras estava uma belezinha. Né? É isso que Deus está dizendo aqui. Vamos lá. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Para um pouco aqui, vamos começar a olhar aqui. Ó. Isso aqui não está na pregação não, mas subiu já aqui. Vai contra os princípios fundamentais do universo. Você vê que as regras e os princípios são quebrados quando algumas coisas começam a acontecer fora do lugar. Isso aqui vai responder algumas pessoas que dizem assim, mas eu sou dizimista e estou passando por esse problemão. Eu estou semeando bastante e não estou colhendo. Olha que interessante aqui o princípio da semeadura sendo quebrado aqui. Não funcionando. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Totalmente anti-lei da semeadura. É estranho, já é algo estranho para a gente já estar analisando aqui. Porque antes disso algo foi quebrado. Algo foi feito errado. Que não é muito difícil nos dias atuais se cometer os mesmos erros que essas pessoas estavam cometendo. E aí algumas coisas vão poder ser respondidas para você aqui essa noite. Porque certas coisas não estão acontecendo como deveriam. Será que não está acontecendo também na sua vida aquilo que aconteceu nessa época aqui? Vamos lá. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pôr num saquetel ou numa sacolinha furada. Você tem uma bolsa, você põe um dinheiro lá dentro e ela está furada. O que acontece, irmão? Sumiu o dinheiro. Não é assim que às vezes está acontecendo na vida de algumas pessoas? Recebem aquilo que elas trabalham e desaparece que não sabe nem para onde foi. Eu prefiro a outra coisa que acontece. Às vezes você recebe tão pouquinho que você fala que não vai dar certo, mas quando você vê sobra dinheiro, aí você fala assim, como é que isso aconteceu? Como é que deu certo esse negócio? Então eu prefiro... Você vê que tudo aqui está invertido porque algo aconteceu antes. Tudo aqui não está batendo com a vida de um crente. Eu costumo ensinar isso, irmãos... Nunca li em livro nenhum, você entende? Alguma coisa que o próprio Espírito Santo de Deus falou comigo a respeito disso. A Bíblia ela é cheia de princípios. Mas existem princípios fundamentais. Aqueles você tem que começar por eles. Não adianta querer começar lá por baixo, não, que não vai funcionar, porque você está quebrando um princípio que é superior àquele. Não sei se você está entendendo isso. Você entende ou não? Tem princípios que não adianta você, né? Que senão vai dar errado. Aleluia? Quem está aqui? Amém? Você trabalha numa empresa, você paparica o chefe da seção e xinga o dono da empresa.
que vai acontecer, irmão? Assim que a informação chegar no dono da empresa, você está na rua. Por mais chegado que você seja do chefão lá de baixo. Então, aquele é um princípio. Mas foi quebrado um aqui em cima, não vai funcionar. Você entende isso? Então, algumas coisas que as pessoas falam não é bem assim, é bem assim sim, irmão. Se está na palavra, vai acontecer daquele jeito. Só uma coisa que você precisa observar. Será que eu não estou quebrando alguns princípios superiores a esse que eu estou obedecendo? Aí esse aqui não vai funcionar. Por melhor que você faça, não vai funcionar. Amém? Quem está aqui? Ó, vocês viram aqui que um princípio foi quebrado, um princípio poderoso? A Bíblia não diz que aquele que semear muito, muito ceifará, ou não é isso que está escrito na Bíblia? Mas por que está dizendo ali que vocês semearam muito, mas colheram pouco? Porque existe um princípio superior àquele que está em funcionamento que foi quebrado. E você já percebeu qual foi, não foi ou não? Fala para o irmão perto de você, colocar Deus em segundo lugar. Esse princípio anula todos os outros. Colocar Deus em segundo plano anula tudo. Os princípios começam a trabalhar contra a nossa vida. Por mais que eu semeie, eu vou colher pouco. Quem está aqui? Então, existe algo superior, que é tão básico para nós, irmãos. Ter Deus em primeiro lugar. Isso é básico para a vida dos crentes, ou não é, não? Mas será que nós estamos colocando mesmo? Será que, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Sua vida só muda, e eu descobri isso bem cedo na fé, quando eu sou sincero comigo mesmo. Quando eu sou sincero comigo mesmo, nos meus acertos e nos meus erros, as coisas eu começo a arrumar a minha vida de uma maneira correta, pegando os caminhos certos, fazendo o que eu tenho que fazer primeiro. Irmãos, não se constrói uma casa começando pelo telhado. Você só consegue construir uma casa se você construir primeiro um alicerce muito bem formado, onde vai receber todo o peso dessa casa em cima, que é mais ou menos isso. Não se pode viver os princípios de Deus sem honrar a Deus primeiro. Quem está aqui? Amém? Você entende isso, irmão? Então nós precisamos entender. O cristão precisa colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Esse texto que nós estamos lendo aqui, que nós lemos aqui, irmãos, ele fala exatamente sobre isso. Os problemas que eu vou arrumar para mim, se eu colocar Deus em segundo lugar. O texto que nós lemos diz assim: acaso é tempo de habitardes em casas apanhadas? Fala para o irmão perto de você. Ter coisas boas, fala para o irmão perto de você, é lícito. Mas o tempo tem que ser discernido. Amém? Quando eu coloco as minhas coisas na frente das de Deus, eu já estou quebrando um monte de princípios aí. E aí, tudo que seria bênção para a minha vida acaba revertendo. Todos os princípios que seriam bênçãos para mim acabam revertendo na minha vida. Até o princípio mais básico da semeadura se volta contra mim. Está aqui ou não? Irmãos, quando nós andamos segundo o Senhor ensina na sua palavra, todas as outras coisas começam a funcionar na nossa vida. Amém? Muitas pessoas ficam achando que muito do que se prega não é a realidade. E não é isso que está acontecendo. É que alguns princípios não vão funcionar mesmo na vida de quem está colocando Deus em segundo plano. Não vai funcionar. Quem está entendendo isso aqui? Aí a pergunta que você deve se fazer hoje, a principal pergunta
na hora de você, inclusive, ir embora para sua casa. A principal pergunta que você deve se fazer: que lugar que Deus tem na minha vida? Onde Ele está na minha vida? Está aqui ou não? Porque quando, entre optar entre Deus e qualquer outra coisa, eu fico com a qualquer outra coisa, eu já começo a colocar os princípios da palavra de Deus a trabalhar contra a minha vida. Não sei se você já tinha ouvido falar nisso, né? Que os princípios podem trabalhar contra você. Eu também nunca tinha ouvido falar nisso. Hoje, lendo esse texto, eu falei assim: rapaz, mundo espiritual é sério demais. Qualquer coisa que eu colocar fora do lugar vai afetar tudo. Quem já viu esses filmes de viagem no tempo? Que o pessoal volta lá para trás e se tirar um negócio do lugar, altera todo o futuro? Pois é, mais ou menos assim, ó. Uma pequena coisa que a gente acha que não é nada do mundo espiritual, se a gente não deixar ela no lugar certo dela, vai alterar todo o nosso futuro, ou tudo aquilo que ia acontecer de bom para nós, não vai acontecer porque foi alterado. Alguma coisa foi alterada. Assim como colocar Deus em segundo lugar. Se for perguntar para qualquer crente que estiver aqui, você vai falar assim para ele, falar assim: Deus está em que lugar na sua vida? É lógico, ele vai responder em primeiro lugar, ou não? Né? Eu acho que falta até coragem da gente de falar que está em segundo ou terceiro, ou até em planos mais... Eu acho que falta coragem para alguns de nós. É ou não é? Mas você sabe que lugar que Deus está na sua vida. Você sabe o que você tem colocado na frente de Deus. Com certeza. Aleluia. Está aqui ou não? Vou falar um negócio interessante que aconteceu há uns anos atrás. Há uns anos atrás, para fazer o rema, tinha que ter 18 anos. 18 anos, ok? Mas as lideranças entenderam que deveria baixar a idade para 16 anos. Ok? Porque não pode baixar tanto também, irmãos, porque no rema se fala coisas fortes. Então tem hora que, né, crianças não podem ouvir. Mas um rapaz, uma moça de 16 anos, acho que já ouviu de tudo nessa geração. E por que foi baixado para 16 anos, irmão? Quem sabe aqui que está chegando a época de ir para a faculdade? Quem sabe disso? E o que é faculdade hoje, irmão? Dependendo da faculdade, pode ser tudo. Menos um lugar que o cara vai se formar, sair e trabalhar naquilo. O índice de crentes que se desviam indo, eu não sei o número, mas se alguém um dia tiver, me traga. O índice de crentes que se desviam entrando numa faculdade é enorme. Entendeu? O camaradinha estava na igreja o tempo todo, servindo ao Senhor e coisa e tal. Ué. Né? 5 que vai, 4 se desviam. 80%? É isso? Errei na porcentagem? 80% se desvia. Quem sabe disso? Quem sabia disso aqui? 80% desses jovens, não importa de que denominação seja, não importa o tipo de... Não importa. E aí por que baixaram para 16 anos então, pastor? Para que esse jovem faça primeiro o rema, depois ele vai fazer a faculdade. Porque ele vai ter mais base dentro da palavra de Deus para suportar o que vem pela frente. Que é promiscuidade, drogas e ensino de um monte de coisas que... Coisa ruim que aprende lá. Amém? Tem professores bons? Tem. Mas tem uns que são tranqueira. Só estão lá para virar a cabeça do jovem.
Agora, se vira a cabeça do jovem do mundo que já está virada, vai lá, mas o seu filho, você que é crente, a sua filha, você que é crente, está certo isso? Aí eu pergunto, então por que alguns pais insistem para os filhos em fazer a faculdade e não dão a menor atenção para as coisas do rema? Quem está aqui? Colocando Deus em segundo plano. Isso vai acarretar em princípios falhando na sua vida. Sem contar que pode acarretar nos seus filhos desviando do caminho do Senhor, que eu acho que é a pior perda que pode acontecer. Está aqui ou não? Então, cuidado. Pequenas coisas, Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Fala para o irmão perto de você, da direita e da esquerda aí, Deus em primeiro lugar, irmão. Aleluia! E quando Deus fica em segundo plano, meus irmãos, faz com que algumas coisas entrem em ação, como espírito de miséria, espírito de insatisfação. Quando eu falo espírito, meu irmão, eu falo do âmago, não estou falando de um ser espiritual. Algo que está dentro do homem. Se motiva a miséria. Se motiva a insatisfação. A falta começa a tomar conta, meu irmão, quando a gente coloca Deus em segundo plano. Porque eu vim de uma vida miserável. Eu sei o que andar com Deus pode proporcionar na vida de um homem. Eu sei disso. Agora, se eu colocar Deus em segundo plano, e os princípios que eu aprendi tão valorosos para a minha vida começarem a trabalhar contra mim, de que valeu tudo isso? Nada. Então, eu quero que você pense bem naquilo que você está ouvindo aqui essa noite. Algo tão fundamental não pode ser abandonado assim. Eu não posso simplesmente colocar Deus em primeiro lugar da boca para fora. Isso tem que ser uma verdade, mano. Aleluia. Isso tem que ser uma verdade. Quem está aqui? Aleluia. Sabe, meus irmãos, nessas épocas do Velho Testamento em que foi escrito isso, havia um templo. Havia um lugar onde o Senhor já tinha dado instruções de como deveriam ser todas as coisas. E nessa época aqui, tinha mais nada no lugar. Está tudo bagunçado, tudo estragado. O que puderam roubar de lá tinha roubado. Estava o caos. Mas o pessoal tocando a vida deles normalmente. Trabalhando para si próprio. Irmãos, deixa eu falar uma coisa que pode ser que você não concorde comigo, mas eu tenho que trabalhar primeiro para Deus, depois para mim. Vou falar de novo, acho que você não entendeu não. Eu tenho que fazer para com Deus primeiro, depois para mim. Colocar Deus em primeiro lugar em todas as coisas. Tudo que for necessário. Aí as pessoas se dão como perda, né? Não, fala, não, se você fizer para Deus, eu não vou ter para mim. Ei, então você não conhece ainda Deus. Amém? Diga assim, ninguém vence a Deus no dar. Se eu dou, Ele dá mais. Se eu dou mais, entra numa competição com Deus um dia então, meu irmão. Fala, Senhor, eu vou provar para o Senhor que eu dou mais do que o Senhor. Vai lá. Manda ver. Você vai acabar desistindo. Você vai falar, Senhor, realmente o Senhor ninguém ganha. Então,
Começa a olhar para o futuro e ver o que é que você quer da vida. Olha para o futuro e vê o que você quer da vida. E começa a trabalhar hoje, colocando Deus em primeiro lugar. Amém? Aleluia. Irmãos, lá em Malaquias 3,10, eu não vou nem ler, né, que é o texto do dízimo, né? Diz que trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E Deus diz que vai abrir a janela do céu, tal. E lá ele usa uma frase. E por amor de vós eu repreenderei o devorador, né? Alguns pregam que aquilo é um demônio, coisa e tal, mas na verdade são portas abertas no mundo espiritual, como essa de deixar Deus em segundo lugar, na qual autoriza, né, o Satanás mesmo a agir, meu irmão. As leis são quebradas e não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Essas leis espirituais são quebradas e não tem o que fazer. Por amor de vós eu repreenderei o devorador. Ou significa o quê? Que havia algo, ou haviam doenças que afetavam. Naquele texto de Malaquias está falando de plantações, irmão. Que eram os recursos que as pessoas tinham na época. Plantação, né? Agropecuária, né? Tal. Era assim que o povo vivia naquela época. Hoje não é assim. Hoje um devorador pode ser tudo aquilo que rouba as tuas finanças. Amém? Quem está aqui? Hã? Aí o que rouba a minha finança? Nossa, um monte de coisa, né, irmão? Consumismo, né? Tem gente que fica totalmente descontrolada, gasta mais do que ganha. Quem sabe que isso daí é um devorador? Isso é um gafanhoto nas finanças. Amém? Entrar aí em especiais aí de cartão de crédito, de banco, né? Você só podia comprar um carro que custava 50 mil, foi lá e se meteu num de 160 mil. Devorador, depois não consegue pagar, aí o banco manda os caras ir lá e levar o seu carro embora. E é complicado isso aí. Mas quando eu coloco Deus em primeiro lugar, primeiro que eu tenho a mente de Cristo. Amém? Eu jamais vou confundir fé com tolice, se eu tenho a mente de Cristo. Quem sabe disso? Quem sabe que fé é uma coisa e tolice é outra? Porque tem gente que diz que é fé, mas é tolice. Eu ouço muita coisa, irmãos. Eu ouço pessoas falando, Deus falou para mim e tal. Eu falo, mas está fora do... Deus falou para mim. Tá bom, então Deus falou para você. Eu nunca vou falar na sua cara, Deus não falou. Não vou. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para ensinar para você que Deus fala. Ouvi-lo, você vai ter que se esforçar para ouvir, assim como eu me esforço para ouvir o meu Deus. Amém? Glória a Deus. As coisas mais bobas, eu fui brincar eu tenho um hobby, e eu fui brincar no quintal lá de casa. A hora que eu montei tudo que eu fui brincar, Deus falou assim, desmonta tudo, põe para dentro, não faça isso hoje. Nada demais. Besteirinha. Para que Deus vai falar com você se você não dá ouvido para Ele? Às vezes Deus vai falar um negócio que você não vai gostar, não. Eu não gostei disso, não. O Senhor podia pelo menos me falar antes de eu trazer tudo para fora. Se eu falasse, você não ia, não é assim que já tá. Não é verdade? Quando Deus fala com muita antecedência, é aí que a gente não ouve mesmo, não é não? Hã? Mas você tem que dar ouvido, irmão, para Deus. Você precisa aprender, né? Que Deus, Ele se relaciona com nós nessa nova aliança, né? Então, quando você for usar as suas finanças, coloque Deus em primeiro lugar. Não, vamos falar sério.
Levanta a mão não, que senão você vai se entregar. Quantas vezes você foi lá comprar algum negócio, comprar alguma coisa, comprou, se deu mal, ok? Mas analisando atrás, você lembra, Deus falou comigo que não era para mim fazer esse negócio. Mas vamos ver, tem alguém aqui que é corajoso? Quem passou por isso? Ó, várias vezes eu passei por isso. Mas eu não quero passar por isso mais não, porque aquilo gera o quê? Né? Aquilo gera que o espírito de miséria começa a atuar na vida da gente. Né? Já pensou você pagar um negócio que você nem tem mais ele? Não dá, né? Está aqui ou não? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Eu venho de uma época, meu irmão, eu não era crente. Mas o que as mães falavam era como Deus falando com a gente. Quem lembra disso aqui? E minha mãe falava assim para mim, ó, nunca compre uma moto na sua vida. Mas por quê, mãe? Todo jovem quer uma moto, né? Não, já pensou, Hugo? Misericórdia, né? Aí, ela tinha lá os motivos dela. Meu pai sempre teve moto, aquelas motos gigantes, aquelas coisas. E um tempo da vida dele, ele vendeu, chegou em casa, vendeu, nunca mais falou de moto lá. Não sei o que aconteceu. Nunca perguntei também. Ela falou, você nunca vai ter moto na sua vida. Eu te ajudo a comprar carro. Eu com 17 anos para 18, tirando a carta, eu já estava com meu fusquinha na garagem, já, que ela me ajudou a comprar. Mas não compra moto. Tá bom, mãe. Você falando, não tem o que eu fazer, né? Ó, da onde eu vim. A senhora está falando e tal, beleza. Quem sabe que eu sou agora independente? Aos 61 anos de idade, independente. Hã? Quem sabe que agora eu posso... Minha mãe já até morreu. Quem sabe que agora eu posso comprar uma moto? Sabe que eu não vou comprar? Por que eu não vou comprar? Porque no dia que eu comprar, vocês vão fazer o meu velório. Sabe que nós devemos honrar. Se nós honramos pessoas, por que eu não vou honrar a Deus, irmão? Diga aí. Eu não compro porque minha mãe falou não. Já deu vontade, pastor? Nossa. Principalmente quando colam os irmãos, né? Aquele irmão ali tem uma grande, né? Com aquelas motos daquele tamanho, assim. Você fala, ei, coisa bonita, hein? Né? Aleluia. Esquenta não, irmão. Se sua mãe não falou, seu pai não falou e Deus não falou, fica em paz. Fica tranquilo. Amém? Ai, meu pai e minha mãe não falou não. Então, mas ouça direitinho. Deus, o que o senhor acha? Amém? Não sei se isso aqui está falando com alguém aí que está doidinho para comprar uma moto. Ouve Deus primeiro. Aleluia? Amém? Eu lembro que... Acho que, se eu não me engano, foi o Cauê. Falou, pai, vou comprar uma moto que eu não aguento mais. Ele estava morando em São Paulo e tal. Não aguento mais. Comprar uma dessas motinhas pequenas e tal. Eu falei, Cal, faz isso não, né? Porque a gente vai passando, né? Né? Geração após geração. Né? Faz isso não, Cal. Moto é perigoso e tal. Não, mas é aquelas motinhas pequenininhas, tal. Né? Aí, um vídeo do YouTube, o cara... Ele falou assim, ó, se a gente dirigir direitinho, não tem problema. Eu falei, tem. O problema não é nem você, é quem está em volta. O cara parado no farol vermelho. E ele está com essas câmeras. O acidente foi lá embaixo. O carro saiu de lá, veio aqui, simplesmente deu um toquezinho assim na moto dele. Bum! E aí ele começa a gritar desesperadamente. A perna dele estava no asfalto. O cara nem estava perto do negócio. O cara desgovernou de lá e veio, e pegou ele aqui, ele nem viu de onde que veio. Aleluia. Aí o Cal não comprou a moto, né? Depois eu mandei o vídeo para ele, né? Para ver se... Não queria que ele ficasse com medo, mas temor, né? Temor a Deus. Aleluia.
Está aqui ou não? Então, e não estou falando com isso que você que tem moto vai acontecer isso. Não vai acontecer em nome de Jesus. O que eu estou tratando aqui é o quê? Ouvir a Deus. Porque você pode ter uma moto e Deus falar para você, não vá de moto hoje. Você pode estar andando de moto e Deus falar para você, vá por esse caminho, mas esse é demorado demais, mas vai por esse. É assim ou não é assim? Então, não estou aqui, gente, não fica encafifado. Eu vi o pessoal que tem moto ali, tudo assim, ó, meio... A cabeça já estava até entortando, assim. Tipo, peso, né? Não estou querendo trazer peso para você, mas, por favor, amém? Ouça a Deus, o que Ele tem, o que Ele está falando para você. Isso vai ser benefício para a sua vida, amém? Não sei porque que eu desviei para esse assunto, mas segura aí, tá bom? Você precisa começar a colocar Deus em primeiro plano na sua vida. Então, e isso não quer dizer que não aconteça com quem tem carro também. Ou pessoa que vai sair a pé. Ou vai fazer um rolezinho de bicicleta. Né? Ou fazer uma trilhazinha no meio do mato. Se Deus falar não, é não. Pronto, aí eu já vou entrar em uma outra história. Assim que eu me converti aos 30 anos de idade. Olha que interessante, né? Tem gente que fala que no meio dos tradicionais Deus não fala, né? Mentira, tá? Deus fala no meio de todo mundo. Aliás, Deus fala até através da jumenta, né? Quer dizer, fala. E eu era skatista. Aos 30 anos de idade eu andava de skate. Eu saía para andar quase todo dia. Final de semana, então, né? Graças a Deus a Rose... Aí pegava os meninos, pegava o Cauê, pegava o Thiago, o Adriano ainda... Acho que nem estava ainda, né, na jogada. Aí a gente ia andar de skate e tal, beleza. Aí... Eu estou para sair, eu olho para fora no horizonte assim, estava querendo chover, né? Aí eu falei assim, rapaz, fazer toda essa manobra, ir para a pista... Cai uma chuva lá, pelo amor de Deus, né? E eu recém-convertido, o que recém-convertido gosta de fazer? Né? Falar com Deus, tirar, né? Opa, agora Deus é tudo, não é assim? Ou não, né? Não é o tal do primeiro amor que a Bíblia fala? Então, aí, cheguei lá fora, falei, Senhor, ó, já estava orando, já. Bem recém-convertido, Senhor, com a mochilona nas costas. Vou fazer o seguinte, se não for para mim, que chova logo de uma vez. Aí entrei para pegar o negócio, quando eu saí estava chovendo. Aí eu entrei para dentro da porta, fiquei olhando. Ué, o que era para mim fazer? Se não é para você, que chova. Foi assim ou não foi? Você quer mais o quê? Vou na pista coberta então. 60 dias com o pé para o alto, correndo o risco de ter uma cirurgia depois. Eu quebrei o pé de uma maneira que eu vi a sola do pé aqui para cima. Tive que ser resgatado de dentro do buracão que eu estava lá com cordas, porque não tinha nem força para subir. Fomos para o hospital, colocar gesso. Na outra semana, passar no ortopedista, o ortopedista fala, vamos tentar sem ter que fazer cirurgia. Por 60 dias você vai ter que ficar com o pezão para o alto. Está aqui. Isso aí adiantou o que para mim, irmão? O que isso aí adiantou para mim? Bota tudo suas tralhas para dentro, não faz isso hoje não. É assim ou não? Porque se isso não gerasse nada em mim, é ser muito idiota. Vocês me desculpem. De uma outra vez, né? Eu falar com Deus, Deus responder para mim, eu não falar, não fazer nada, fazer uma asneira. Se não for para mim, que chova. Não era para você ir. Aí eu vou na pista coberta. Lá dentro não chove. Está explicado? Quem está aqui? Será que Deus não está querendo falar com você algumas coisas, mas Ele não está conseguindo
encontrar essa abertura. Ou se você está ouvindo, você está fazendo como eu fiz, você está dando um jeitinho para o negócio. Jeitinho só dá prejuízo, irmão. Eu com mulher, mulher, 2 filhos, sem poder trabalhar, que eu sempre fui autônomo, por 60 dias. Só que Deus mostrou a misericórdia dele. Fui suprido aqueles 60 dias. Eu, marceneiro, alguém lá me deu um serviço para fazer. Quando você melhorar, você começa, mas toma aqui o dinheiro, mão de obra e material. Está aqui ou não? Deus sempre vai estar junto com a gente. Mesmo, fala para o irmão perto de você, mesmo quando você dá uma desobedecida idiota, que é dessa que o pastor deu aí, ó. Porque é uma desobedecida daquelas mais, né? Amém? Você está entendendo isso aqui ou não, irmão? Quem está entendendo isso aqui? Será que Deus não está aí, ó? Ei, eu preciso te falar algumas coisas. Eu preciso falar algumas coisas para você. Não pode ficar assim. Eu tenho que me comunicar com você. Você é meu filho, você é minha filha. Eu tenho que encontrar alguma maneira de me comunicar com você. Está aqui ou não? Aleluia. Outra coisa aqui, meus irmãos. Abra lá sua Bíblia. Em Mateus 6. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. O Deus da velha aliança é o mesmo Deus da nova aliança. Quem sabe disso? O que desagradava a ele na velha aliança, não deixou de desagradar na nova. Ele continua desagradado com aquilo na nova também. Amém? Os pesos das alianças mudaram, mas Deus continua o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Então o que acontece? Aquilo que Deus não gostava na velha aliança, Ele não gosta hoje. Amém? Então vamos lá. Mateus 6, 25. Vamos ler aqui. Vamos em frente aqui. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Irmãos, aqui não está falando dessa ansiedade que é um distúrbio psiquiátrico, psicológico. Não está falando desse tipo de ansiedade. São pessoas que não conseguem viver o hoje. Ela tem que ter a segurança para o amanhã, que senão ela entra em desespero. Amém? Quem está aqui? Fala com uma pessoa perto de você. O amanhã pertence a Deus. Você vai ter que aprender isso aí. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas
vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados, basta cada dia o seu mal. Olha aqui, irmãos, o que está dizendo esse texto. Como é interessante aquilo que o Senhor tem falado aqui. Da mesma maneira que ele falou lá na velha aliança, eu vou até ler um texto aqui, lá de Ageu, que é do verso 9, que é a continuação daquele que eu comecei hoje. Diz assim: esperastes o muito, eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Ele fala de casa aqui, mas ele está falando da vida, irmão. Sabe que algumas pessoas correm a vida toda pelas suas coisas, e não dão menor atenção para as coisas do Senhor. Não faz parte da vida deles. Está aqui ou não? Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor está falando aqui da nossa vida aqui nessa terra. Está falando de uma vida física. O Senhor sabe que nós necessitamos aqui nessa terra de várias coisas. Quem sabe disso aqui? Você sabe que você necessita de várias coisas aqui nessa terra? A ansiedade sempre desagradou a Deus. É a ansiedade que leva as pessoas a fazer isso aqui. A correr atrás, correr atrás. Ela não consegue confiar no Senhor. Ansiedade, o Senhor não se agrada, porque isso é o ponto principal de quem não está confiando em Deus. Uma pessoa que está ansiosa não está confiando em Deus, porque ela está desesperada por algum motivo. Você precisa aprender a confiar no Senhor. Você precisa aprender a colocar os seus caminhos na mão de Deus. É isso que precisamos fazer. Por isso que ele fala no mesmo texto que a gente leu aqui em Mateus, ele diz 2 vezes, inclusive, né? Não andeis ansiosos, né? No começo, no 25 e no 28. E por que andeis ansiosos? Não andeis ansiosos, o Senhor está dizendo. Será que é o seu esforço mesmo que vai resolver o seu problema? Você tem certeza disso? Porque eu tenho certeza na minha vida que o meu esforço não resolveu os meus problemas durante muito tempo. Eu sei da minha vida que a força do meu braço e as minhas capacidades não conseguiram suprir as minhas necessidades em alguns tempos da minha vida. Mas quando eu comecei a confiar em Deus, esses cuidados com essas coisas aqui começaram a enfraquecer. Só que vamos chamar assim, a minha popularidade para com Deus aumentou. Sabe por quê? Porque isso demonstra que há confiança. E você pode confiar em Deus. Você pode confiar em Deus. Confie no Senhor. Não ande ansioso por nada nessa vida. Você precisa saber, irmãos, que Deus está no controle da sua vida. Você precisa saber que Deus tem a sua vida nas mãos dele. Se o Senhor tem os batimentos cardíacos do seu coração nas mãos dele, quanto mais as outras coisas menores, irmãos. Seu coração, bota a mão no peito aí, ó. Esse coração aí está batendo agora porque está na mão de Deus, filho.
Possível que as pessoas não entendam isso. Não, eu tenho que correr atrás, eu tenho que ir para lá, eu tenho que ir para cá, não sei o quê, tal. Louco, essa noite pedirão a tua alma. Sabe o que significa isso? Ei, Deus pode te levar hoje, calma aí, está tudo na mão dele. Aprenda a confiar no Senhor. Do mesmo jeito que você tem tranquilidade, você não fica contando quantas batidas deu no coração, porque você confia em Deus, que Ele vai continuar te mantendo até o último dia. Da mesma maneira as outras coisas. Ele falou, eu não dou comida para os passarinhos. O que são os passarinhos diante de você, que é a minha imagem e semelhança? E eu cuido deles. Eu não vou cuidar de você. Então, irmãos, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Tem um salmo interessante aqui, o Salmo 37. Queria que você abrisse lá, que fala sobre confiar em Deus. Salmo de número 37. Vamos ler o 4 e o 5. Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Não, vamos ler um pouquinho. Vamos ler um pouquinho mais para trás aqui. Vamos ler do 1 em diante. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque eles dentro em breve definharão como relva. Deixa eu te falar uma coisa, tem gente que está correndo de lá para cá, porque está olhando para a vida dos outros. E às vezes essa pessoa que você está olhando para a vida dela, nem crente não é. Essa pessoa faz tudo com a força do braço deles. Sabe, irmãos, para a vida dessas pessoas, aqueles princípios poderosos não estão ativos, mas para você está. Aí sim, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. A Bíblia diz, a tua palavra é a verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais Ele fará. Irmãos, confiar em Deus significa que Deus vai entrar em ação na sua vida. Mas é para confiar mesmo, não é da boca para fora. Você sabe que muita coisa acontece na nossa vida da boca para fora, irmão? Quem sabe disso? Porque na real mesmo não é daquilo, não é aquilo. Então eu preciso trabalhar essas áreas na minha vida que eu sei que não são reais. Eu sei que eu não estou colocando Deus em primeiro lugar. Eu sei que eu estou colocando os meus desejos em primeiro lugar. Eu sei que eu estou colocando os meus sentimentos em primeiro lugar. As minhas emoções em primeiro lugar. Aleluia. Tem gente que fala assim, irmão, eu só quero ser feliz na vida. Ei, você já experimentou felicidade para valer? Não existe felicidade sem Deus. Quem fala isso, eu falo, ó, você não aprendeu ainda o que é felicidade. Você não tem noção do que você está falando. Eu só quero ser feliz. Você quer ser feliz? Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do seu coração. Nem são os desejos do coração dele. Ele está dizendo, eu vou satisfazer o desejo do seu coração, se você me colocar em primeiro lugar na sua vida, se você se agradar de mim. Pensa nisso aí um pouquinho, irmão. A gente corre atrás dos desejos do nosso coração para lá e para cá. E quantos deles são supridos, meu irmão? Agora, quando nós nos achegamos a Deus, quando a gente menos percebe, Deus faz um negócio e fala, nossa, eu nem pensava mais nesse assunto. E aconteceu. Está aqui ou não? Deus é bom em todo tempo. Irmão, se confiamos em Deus, nós sabemos que todas as nossas necessidades serão supridas. Abra aí sua Bíblia em Filipenses 4,19. Deus é bom? Filipenses 4,19, um texto bem conhecidão da gente. Diz assim, ó, e o meu Deus
segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Aleluia. Cada uma das suas necessidades. Pergunta para o irmão perto de você. Você saberia definir as suas necessidades, irmãos? Você saberia definir direitinho? Não está falando aqui de arroz, feijão, ovo, nada disso não, irmão. Porque dá para se viver de arroz, feijão e ovo, quem sabe disso? Não está falando disso não. Qual é a sua necessidade? A minha necessidade, eu vou falar da minha. Vou até abrir a Bíblia para dizer a minha necessidade para você. Está aqui ou não? Não precisa abrir, eu leio para você. Apocalipse 5. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Fala para uma pessoa para você, está falando de você aí, irmão. Fala, está falando do pastor também. E para o nosso Deus os constituíste reis sacerdotes e reinarão sobre a terra. Sabe qual é a minha necessidade, irmão? Necessidade de um rei. Se você quer o puxadinho, Deus vai lhe dar. Mas eu nunca vi um rei morando num puxadinho. Ah, mas pastor, isso daí não é orgulho? Eu acho que eu li na Bíblia esse negócio. O que vocês acham? Foi na Bíblia que eu li? Tem na sua Bíblia? Apocalipse 5, 9, 10 ali? Tem? E para o nosso Deus, com o sangue dele, comprou para Cristo, para que fossem reis e sacerdotes, e reinarão aqui, aonde? Aqui em Marte, é isso? Não, na terra, aqui nessa terra, aqui nesse mundo. E aí qual é a minha necessidade? Necessidade de um rei. Eu não posso ter outro tipo de necessidade, porque o Senhor me comprou para ser isso. Pastor, o senhor tem um rei na barriga, né? Exatamente. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Na barriga também. E aliás, isso aqui não é kitnet do Espírito Santo, não. Isso aqui é o templo do Espírito. Aleluia. Tem gente que está fornecendo uma kitnet para Deus aí, com essa moda fitness aí, né? O Espírito Santo está lá assim, apertadinho. O Michel olhou para mim assim, tipo, opa. Vocês repararam que ele está magrinho já? Ei, deixa eu falar, eu estou brincando, viu, irmão? Continua aí que é bom para a sua saúde. Isso mesmo, cuida bem do templo do Espírito Santo de Deus. Eu é que tenho que tomar vergonha na cara e fazer alguma coisa. Beleza? Aleluia. Preciso parar de tomar refrigerante, essas paradas boas que tem. Aleluia. Amém? Mas quem mandou Deus inventar Coca-Cola, né? Que coisa. Aleluia. Hã? Mas foi Deus que inventou a Coca-Cola? Olha, se não foi, meu filho. Deve ter umas bebidas muito divinas lá no céu, né? Um negócio, né? Aleluia. Calma que a gente chega lá. Naquele texto de Mateus 6, o verso 33, que é o segredo de todas as coisas. Que diz que em primeiro lugar, eu devo buscar o reino de Deus. Primeiro lugar, colocar Deus em primeiro plano. Para depois todas essas coisas, eu nem esquentar a cabeça com ela. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não tem trabalho. Eu não sei, eu não sou muito bom em língua portuguesa aí, não. Quem for me ajude, mas aí não está dizendo para mim fazer nada, não. Diz que alguém vai acrescentar para mim isso aí. Está errado? Vos serão acrescentados? Vos serão. Alguém vai acrescentar na minha vida. Deus está dizendo que eu vou suprir as suas necessidades. Você me busca em primeiro lugar, eu supro as suas necessidades. Amém? E não estou dizendo com isso que nós vamos ficar sentados numa redinha bebendo água de coco, porque Deus não está criando, né? Deixa para lá, né?
De vez em quando a gente tem que ser politicamente correto, né? Que senão choca um pouco, né? Entendeu? Não. O Senhor vai nos dar métodos e meios para que aquelas coisas comecem a chegar na nossa vida. E nós vamos trabalhar com aquilo e nós vamos ver o resultado e vai ver Deus atuando fortemente na nossa vida. Irmãos, esse desejo que Deus tem de ser a primazia na nossa vida, de estar em primeiro lugar na nossa vida, está desde muito tempo atrás. Abra sua Bíblia em Êxodo 20, aí onde tem os 10 mandamentos lá. Isso aqui, ó, é da característica, do caráter de Deus. Ele quer o primeiro lugar na nossa vida, até para que a gente não cometa nenhum tipo de burrice na vida, nenhuma burrada na vida. Aí ele estando em primeiro lugar, ele vai dando as coordenadas para a gente não errar. Você entende isso? Quem entende isso? Eu sei que você é inteligente, relaxa, eu sei que você é. Mas Deus é mais. Amém? Êxodo 20. Vamos ler o verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não vai ter outro Deus diante de mim. Fala para o irmão perto de você. Nem você mesmo. Que são outros deuses, irmãos? O que são outros deuses? São coisas que colocaram acima de Deus. Então, se uma esposa bota o marido numa posição acima de Deus na vida dela, tá quebrando aí os 10 mandamentos, aí está colocando alguma coisa acima de Deus. O que é que você tem colocado na frente do Senhor? Tem gente que coloca coisa muito besta. O texto ali fala de estátua. Né? Mas fala para o irmão aí, ó, pode ser um carro, uma casa, o dinheiro. Esse aí é complicado. Tem gente que o Deus deles é o dinheiro. Celular, né? O irmão falou ali, ó, celular. Né? Aleluia. Então está na hora, irmão, da gente voltar para a palavra e alinhar a nossa vida. Uma coisa tão simples, mas pode ser que não esteja do jeito certo na nossa vida. Pode ser que Deus já não esteja em segundo, já não esteja em primeiro lugar e outras coisas já tenham tomado o lugar dele. Então hoje é um dia que você vai analisar a sua vida, vai ver o que é que está no lugar de Deus, vai derrubar de lá e colocar Deus nesse lugar. Amém? Se nós buscarmos a Deus em primeiro lugar, irmãos, nós vamos obter as respostas de oração na nossa vida. Quem sabe disso? Só que, ó, você vai ficar surpreso com que tipo de oração que Deus vai dar, que tipo de resposta de oração que Deus vai dar na nossa vida. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Irmãos, olha esse texto maravilhoso. Quando Deus está em primeiro lugar na nossa vida, a gente vai orar, vai colocar as nossas coisas diante de Deus. E Ele vai responder. Só que Ele vai responder com bônus, diga assim, bônus celestial. Sabe como é um bônus celestial, irmão? É coisa de Deus mesmo, né? Infinitamente. É isso mesmo? Pouco mais. A minha Bíblia está dizendo infinitamente mais. Deus não é fraco não, meu irmão. Ele vai responder e vai responder infinitamente mais. Eu não sei o que significa isso, mas ele deve saber. Ele é Deus. Porque infinitamente para mim já é um bocado. Aliás, ele respondendo a minha oração já é um bocado. Aí ele diz que vai responder infinitamente, que já é mais um bocado bem grande. E mais ainda, aí eu falei, rapaz, isso aqui chama bônus celestial. Um negócio bem, bem bom mesmo. Agora, por que é que Deus faz isso, irmãos?
Por que ele vai te responder além? Porque nós somos limitados. Quando você vai orar, amém? Por exemplo, você vai orar assim: Senhor, estou com um problema aqui no fígado, eu creio na cura. Senhor, manda a cura para mim no fígado. Aí ele responde. Aí cura o fígado. Só curou, irmão? Vamos botar um infinitamente mais aqui. Fala para o irmão perto de você. Ganhou um fígado de adolescente. Fala aí, Ivan. Quer dizer, adolescente que não bebe, tá? Que bebe eu não quero. Fígado novinho. As células novas. Não foi só curado. Aí ele faz essas coisas doidas assim, né? Hã? Aleluia. Então, quando você orar, sempre espera um pouquinho mais. Espera um pouquinho não, né? Um pocão, né? Infinitamente mais é um monte. Aleluia. Glória a Deus.